Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, a gente distante, por causa dessa pandemia que está assolando todo o país, e o mundo. E a gente precisou nos adaptar a essa metodologia de ensino à distância, ensino remoto. Agora a gente está vindo com mais essa melhoria, que é através de videoaulas, para a gente poder ter uma interação direta com vocês, tá? Bom, gente, desde já eu desejo a vocês um feliz ano letivo 2021, certo? E hoje, dando continuidade ao nosso curso, a gente inicia com a disciplina de metodologia do trabalho científico. Disciplina essa de fundamental importância no curso de vocês. Ela vai ser a base para que no próximo ano, terceiro ano, vocês desenvolvam com toda a formatação, todos os métodos, o trabalho final de vocês, que é o TCC, tá bem? Bom, gente, vamos lá, Com relação à avaliação, certo, gente? A avaliação é a mesma que a gente conversou no ano passado, A nossa avaliação ela é contínua, Nessa metodologia de ensino remoto, a gente observa que a participação será muito importante, nas atividades, responder a atividades. É interessante que todos participem, para que a gente tenha um ensino de qualidade e consiga acompanhar de fato o desenvolvimento da disciplina e do curso em si, Gente, no início a gente utilizou uma plataforma complementar, onde a gente disponibilizava conteúdos, materiais. Foi até uma plataforma indicada pelo ex-professor da escola Djalmir, Djalmir contribuiu bastante aí para o desenvolvimento aí da escola, um grande parceiro. Mas agora a gente vai utilizar o Google Sala de Aula, o Google Classroom, que é uma plataforma que hoje está com a portabilidade maior, a gente consegue de forma simples ter bem mais funções, bem mais diretas, Então o sistema será utilizado para disponibilizar materiais do curso, atividades complementares, simulados e outras informações. Materiais que a gente vai disponibilizar, as videoaulas, vai ser postada lá, possivelmente arquivos PDF, complementares, arquivos de desenvolvimento de algum programa de linguagem de programação que a gente vai utilizar, vai ser disponibilizado lá, para ter um acesso melhor para vocês acompanhar de forma mais interativa, Então, todos os cursistas precisam ter acesso ao sistema, certo? Então, o sistema Google Classroom, ele está disponível para as plataformas Android e iOS. Então, todos vão ter, acredito, facilidade para baixar, certo? A gente também está no segmento da informática, a gente tem que conseguir desenrolar todos esses métodos, com certeza. Então, vai ser criada a sala de cada disciplina, por exemplo. Vai ser criada hoje a metodologia de trabalho científico. Quando vocês entrarem no aplicativo, eu vou mandar o link e vocês vão conseguir entrar. Quando vocês conseguirem entrar, vocês já vão ter acesso ao vídeo, e possivelmente a atividade proposta, tá bem? Aí, como acredito que talvez seja novo para vocês também, mesmo que simples seja novo, eu vou estar tirando todas as dúvidas de vocês aqui no privado com relação a esse aplicativo. Ele é simples, pessoal, só tem 3 guias, Uma, mural, atividade e notas. Então, no mural vai ser os materiais que a gente vai estar postando, as aulas, atividade e materiais complementares. E no terceiro vai ser a atividade, onde você vai clicar, essa atividade vai estar separada por bimestre. Por exemplo, agora a gente vai ser a atividade do primeiro bimestre. E quando clica na atividade vai ser abrir um questionário. Esse questionário você vai registrar suas respostas e fazer o envio. Então aí o professor já consegue ter acesso a esse resultado dessas respostas, tá?
que é que a gente vai ver? Métodos de pesquisa científica, né? Então, a aula de hoje, o nosso objetivo é reconhecer os fundamentos aplicados à pesquisa e os tipos de observação usados em pesquisas. Descrever os principais métodos de pesquisa e suas características. Fundamentos científicos e regras aplicadas aos métodos de pesquisa. De acordo com as orientações do professor Carlos Fernando, né, a pesquisa científica utiliza métodos objetivos e confiáveis para chegar à verdade. Né? A verdade em ciência nunca é absoluta ou final. Pode ser sempre modificada ou substituída. A pesquisa científica descreve a natureza através de modelos, né, que podem ser quantitativos ou qualitativos. A verdade sobre um conhecimento nunca é obtida integralmente, mas sim através de modelos sucessivamente mais próximos. Né? Ou seja, a verdade sobre qualquer tipo de conhecimento ou qualquer objeto de pesquisa que a gente esteja fazendo esse estudo, a gente tem que pegar o que está mais próximo. E mesmo a gente encontrando o resultado X, ele pode ser modificado mediante novos estudos. Então, é constante, né? Se for o caso da gente entender dessa maneira, né? Que é a maneira, de fato, que se pode ver. Um conhecimento é válido até que as novas observações ou experimentações o substituam. Ou seja, você encontra o resultado X, você fez uma pesquisa, por exemplo, quantos agricultores tem na zona rural de Bom Jesus, né? Você fez essa pesquisa, obteve o resultado de X de agricultores e de repente outro estudo foi feito e esse número foi diferente. Então esse número já foi modificado. Então o novo número vai substituir o anterior. Isso eu falo num exemplo básico, né? Mas pode ser o mesmo exemplo para qualquer tipo de pesquisa ou para qualquer tipo de objeto, tá? Tipos de observação empregada em pesquisa, né? A observação ocorre quando são utilizados os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade, certo? É uma forma de aquisição de conhecimento na qual o pesquisador não interfere no objeto do estudo. Exemplo, astronomia, comportamento animal, certo? Ou seja, o pesquisador ele não vai interferir no objeto do estudo. Ele vai só observar e chegar às suas conclusões. Daí a gente divide, né, separa aqui a questão das observações para a gente poder entender melhor, né? Observação assistemática, né? Nessa observação não existe planejamento nem controle preveniente elaborados, né? Observação sistemática tem um planejamento e realiza-se condições controladas para corresponder aos propósitos pré-estabelecidos. Ou seja, existe uma observação que você pode fazer o planejamento e pode fazer o controle dessa observação, tá? Observação não participante, né? O pesquisador presencia o fato, ele vê, mas não participa, né? Mentalmente pense aí em situações que vocês poderiam estar diante dessa observação, né? Observação não participante, ou seja, vocês vão observar um fato acontecer, mas não vão participar, tá? Observação individual, realizada por um pesquisador, né? Um pesquisador vai lá e faz a sua observação de forma individual. Observação em equipe, realizada por um grupo de pesquisadores. Por exemplo, eu cito aqui um estudo que foi feito no Rio Potengi, né? Um grupo de pesquisadores percorreram a nascente do Rio Potengi até o final do Rio Potengi, analisando a situação da água, né? A questão da poluição do rio, né? Consultaram também as famílias ribeirinhas, então fizeram todo um estudo. Então, essa observação em equipe foi realizada por um grupo de pesquisadores, tá? Com isso, eles conseguiram um diagnóstico, né? Obteram um resultado, né? Possivelmente diversos problemas, né? que foram objetos da pesquisa, né?
e daí você tem problemas que foram identificados nessa pesquisa. Aí, a partir daí, você consegue tentar procurar soluções para resolver esses determinados problemas identificados pelo grupo de pesquisadores, né? Isso é só um exemplo, a gente pode ter diversos exemplos com relação a essas situações de observação em equipe. Que no caso vai ser vocês vão desenvolver o trabalho em equipe. Geralmente o nosso trabalho de projeto final no grupo TCC é em equipe. Então, por exemplo, a turma do ano passado apresentou, né, até de forma presencial, foi em equipe. Teve uma equipe e a turma era pequena, foi um grupo só, né, mas foi formada a equipe. Na turma anterior, né, a gente tinha uma quantidade de alunos maior no final, foi dividido em 2 grupos, então cada um teve sua equipe. A observação na vida factual, na vida real, né? Os dados são registrados na medida que ocorrem, né? A observação em laboratório, onde todos os eventos e condições são controlados, né? Mas o pesquisador não interfere na ordem dos resultados. Tipos de experimentação, né? A forma de aquisição de conhecimento em que o pesquisador fixa, manipula, introduz uma variável, né, nos objetos de estudo, nas áreas da química, física, eletrônica e informática. Experimentação em campo, né? Os dados são registrados a partir de reações resultantes das variáveis que o pesquisador introduz no experimento, né? Todos os eventos são realizados no ambiente externo e não controlado, né? No caso, não vai ser controlado nesse caso. A experimentação em laboratório, onde todas as variáveis e condições são controladas e são introduzidas pelo pesquisador. O ambiente para a realização da experiência é controlado. Agora a gente vai ver um pouco sobre hipótese científica, né? A hipótese é um conjunto estruturado de argumentos e explicações que possivelmente justificam dados e informações, porém, que ainda não foi confirmado ou desconfirmado, por uma observação ou experimentação. Então, a hipótese funciona da seguinte maneira. Hipótese, né, como a gente vê um exemplo aí na figura, que fala, eu acho que é usar um CD no ensino de informática, fazem com que os alunos aprendam mais rápido, né? Então alguém vai pesquisar isso, ele vai tentar testar se essa hipótese é verdadeira ou não, né? Então o pesquisador ele vai entrar em ação, né? Ele vai coletar esses dados, né? Vai pegar as notas obtidas, né, da turma que realizou esse estudo e a outra turma vai fazer uma testagem. Daí, após a coleta desses dados, ele vai ter os resultados. Então, após isso, o pesquisador ele vai dar como concluído. Seguinte, a gente vai ver mais sobre essa questão de hipótese, tá? A hipótese ela é uma afirmativa positiva, negativa ou condicional, né? A condicional é quando não foi testada ainda, tá? Sobre um determinado problema ou fenômeno. A hipótese afirmativa, positiva, né? Quando a hipótese é uma afirmativa, é uma afirmação que precisa ser comprovada, né? Quando ela é afirmativa, ela vai ter que precisar ser comprovada. Por exemplo, o aquecimento dos microprocessadores é resultante das reduzidas dimensões dos gabinetes dos microcomputadores. Conclusão: o resultado da pesquisa deve comprovar essa afirmação, ou seja, existiu uma hipótese afirmativa, diz que os microprocessadores eles esquentam porque as dimensões do gabinete dos microcomputadores são reduzidas, né? Ou seja, pequenas. Então existe uma confirmação. Então, para que essa confirmação seja comprovada, tem que ter a testagem para se ter essa afirmativa comprovada, tá? A hipótese afirmativa negativa, ou seja, ele nega a informação, né? Quando a hipótese afirma uma negação, é preciso ser confirmada, né? Também. Exemplo: não ocorre danos elétricos aos sistemas microcontrolados, né, que possuem aterramento igual a 2 ohms de resistência.
Conclusão: o resultado da pesquisa deve comprovar essa afirmação. Ou seja, alguém colocou uma hipótese, né, confirmando que não ocorre danos elétricos, né, nos sistemas de microcontrolados, e o grupo de pesquisadores ou o pesquisador ele vai fazer um estudo, né, para obter resultados que comprovem essa afirmativa negativa, né? Então é isso, vamos lá. Temos a hipótese condicional. Se o sistema não possui proteção contra descargas atmosféricas, pode estar sujeito a danos elétricos. Conclusão: o resultado da pesquisa é condicionado aos resultados do experimento. Ou seja, como é uma condicional, ele está dizendo que não possui proteção, então vai ter que ter uma testagem aí, né? A condição. Após a testagem, aí ele vai ter um resultado dessa hipótese condicional. Métodos de pesquisa, né? A pesquisa científica aplica métodos e regras nos estudos dos fatos ou fenômenos em estudo. De acordo com o Gil, né, a investigação científica depende de um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos para que seus objetivos sejam alcançados, né? Seus objetivos sejam alcançados. Nesse sentido, o método científico é um conjunto de procedimentos técnicos, né, e operacionais empregados numa investigação, né? Os métodos que fornecem as bases lógicas ao conhecimento científico são método indutivo, método dedutivo, método hipotético-dedutivo e método dialético e o método fenomenológico, né? Isso é observado por Gil, né? Outros autores costumam apresentar uma relação maior de métodos, porém, aqui a gente vai estudar os métodos indutivo, dedutivo, experimental e o método hipotético-dedutivo, por ser os mais recomendados para o nosso curso de informática, tá certo? Então, resumidamente, temos, né, o método dedutivo, né, que foi observado aí por Descartes, né? Vocês vão, no conteúdo PDF que eu vou disponibilizar no material, tem falando um pouco sobre Descartes. Eu não coloquei aqui para a gente não ficar com a aula tão ampla, né? Então, o método dedutivo, né? Aplicação de princípios gerais a casos particulares do macro para o micro, né? Método indutivo, né? Descoberta de princípios gerais a partir de conhecimentos particulares, do micro para o macro, né? Método hipotético-dedutivo, a partir das hipóteses formuladas, deduz-se a solução do problema, né? Então a gente vai conhecer aqui método por método, né? O dedutivo a dedução é um caminho das consequências, né? Pois a cadeia de raciocínio e conexão descendente. O que quer dizer isso? Geralmente, para o particular, leva à conclusão, né? De acordo com esse método, partindo-se de teorias gerais, pode-se chegar a uma determinação ou previsão de um fenômeno particular, né? Um exemplo de raciocínio dedutivo é apresentado nessa figura abaixo, tá? Todo homem é mortal, universal e geral, né? Todo homem é mortal, isso aí é de fato, né? Então, Jorge é um homem, logo, Jorge é particular, né? Logo, Jorge é mortal, então, conclusão. Então, como todo homem é mortal, universal geral, então, logo, Jorge é mortal. Então, entra aí a conclusão. Então, resumindo, todo homem é mortal, universal geral. Jorge é um homem igual a particular. Logo, Jorge é mortal. Conclusão, tá? Método indutivo. Na indução, percorre-se um caminho inverso ao da dedução. Isto é, a cadeia de raciocínios estabelece uma conexão ascendente do particular para o geral. Nesse caso, as constatações particulares é que levam às teorias de leis gerais, né? Como é exemplificado na figura abaixo, né? Calor dialético, calor delata o ferro, particular. Calor delata o bronze, particular. Calor delata o cobre, particular. Logo o calor delata geral. Todos os metais, universal, tá?
Método experimental. O método indutivo confunde-se com o experimental, que compreende as seguintes etapas. Então, temos a observação, manifestação da realidade espontânea ou provocadas, hipóteses, tentativas de explicação, né? A hipótese sempre ela tenta explicar, não é uma certeza, ela tenta fazer a explicação. A experimentação, observa-se a reação da causa-efeito imaginada na etapa anterior. Comparação, classificação, análise e crítica dos dados recolhidos. Abstração, a verificação dos pontos de acordo e desacordo com os dados recolhidos. Generalização, consiste em estabelecer os outros casos da mesma espécie, um conceito obtido com base nos dados observados, né? Método hipotético dedutivo, proposto por Popper, né? Tem um princípio de colocar os conhecimentos já existentes em questionamentos, por surgir novos conhecimentos. Então, geralmente, esse método hipotético dedutivo é quando já existe conhecimento e ele provoca novos questionamentos para que surjam novos conhecimentos sobre o assunto X, tá? Consiste na adoção da seguinte linha de raciocínio. Quando os conhecimentos existentes sobre um determinado assunto são insuficientes para uma explicação de um fenômeno, surge o problema, certo? Para tentar explicar as dificuldades expressas no problema, são formuladas as hipóteses. Das hipóteses formuladas, deduzem-se consequências que deverão ser testadas ou falseadas. Falsear significa tentar tornar falsas as consequências deduzidas das hipóteses. Não? Ou seja, teve uma hipótese, né? Ou seja, vamos tentar dizer que essa hipótese aqui não é verdade, então vai ser preciso fazer testes para saber se aquilo dali é verdade ou não e colocar ela como falsa hipótese. Caso contrário, não será uma falsa hipótese, será uma hipótese afirmativa, né? Então, gente, para desenvolver uma pesquisa, né, é preciso a gente adotar os métodos específicos, tá? E os mais comuns, né, são o dedutivo, o indutivo, hipotético dedutivo, dialético e fenomenológico, né? O método científico é um conjunto de procedimentos técnicos aos quais os pesquisadores recorrem para obter os resultados esperados em suas pesquisas. Então, a gente vai conhecer diversos modos de pesquisa, né? A gente conhecer um pouco sobre hipóteses, sobre os métodos indutivos, enfim, sobre os métodos que a gente precisa para desenvolver uma pesquisa, né? A gente vai obter o conhecimento necessário para a gente dar início ao nosso projeto de pesquisa. A gente vai ver exemplos, né, de alguns projetos, né? E a partir do terceiro ano, né, a gente está no segundo fazendo uma preparação para o terceiro. No terceiro, a gente vai ingressar no desenvolvimento do projeto. O terceiro ano agora eles já vão começar a desenvolver para que no final do ano eles consigam já, se Deus quiser, com sucesso, assim espero, apresentar o projeto TCC, que, se Deus quiser, será aprovado, né? Tem uma banca avaliadora, né, para avaliar o projeto, né? Enfim, pessoal, agradeço a presença de vocês, né? Desejo a todos bons estudos e fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.